Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, você, todo o teu lar, toda a tua família, com toda a sorte de bênçãos. Vamos para mais uma aula para a glória de Deus, que o Senhor, nosso Deus, nos ajude e que a boa, maravilhosa palavra do Senhor caia em terra boa e dê muitos frutos para a glória de Deus. Mas vamos orar? Vamos falar com o Senhor, que o Espírito de Deus possa se mover poderosamente neste momento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, nós te amamos, reverenciamos a tua poderosa presença, declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que sem ti nada podemos fazer. Tu és o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a ti, somente a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Vem, Espírito Santo, e opera aqui, Pai, toda a tua vontade. Possamos ser submissos, Deus, à tua voz e obedientes à tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos falando sobre a queda do homem, né, em Gênesis, e hoje vamos continuar essa aula, a queda do homem e a primeira redenção, né, a primeira promessa de redenção acontece aqui no livro de Gênesis, que é tremendo, e como eu falei logo na primeira aula, que conhecendo Gênesis, nós vamos entender muita coisa, inclusive no livro de Apocalipse. Amém? Então, consequências do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado trouxe muitas consequências para a vida do homem, né? O salário do pecado é a morte. E graças a Deus que o Senhor Jesus, ele veio quebrar, arrancar, destruir, desfazer para sempre essa maldição na vida do homem. Então somente Jesus, ele pode nos livrar dessas consequências terríveis e cruéis que o pecado traz para a vida do homem. Que é, primeiro, a morte espiritual, né? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 nos diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Então, uma das consequências cruéis é essa morte, a morte espiritual, a morte eterna, a distância, né, de Deus, ficar longe de Deus, que é insuportável, né? E o pecado, ele gera essa morte espiritual, essa ausência de Deus na vida do homem. Deus, ele permanece Deus, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porém, o homem, no seu pecado, ele vai se afastando de Deus até não ter mais a presença do Senhor na sua vida, que é terrível, como Sansão, que brincou com o pecado, e quando ele percebeu, ele já estava sem visão, ele já estava sem a presença do Espírito Santo, sem a força da presença do nosso Deus. Então é muito terrível. Distorceu a imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então essa imagem, o pecado, ele tira, né? Nos afasta, ó. Distorceu a imagem de Deus no homem, que Deus nos criou para sermos semelhantes. E criou Deus macho e fêmea. É interessante, né, gente? Nos dias de hoje, a gente lê o que Deus fez
E o que está no coração de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, macho e fêmea os criou. E hoje a gente escuta tantas coisas, tantos absurdos, totalmente fora da palavra, fora da vontade de Deus e gerando consequências terríveis, consequências cruéis para a vida do homem, mas porque decidiram sair fora da vontade de Deus, né? Por exemplo, uma criança nasce, diz que já não pode mais colocar se é macho ou fêmea, né? Tem que colocar masculino ou feminino. Não pode, você tem que colocar lá gênero. Qual é o gênero da criança? Não é isso que está no coração de Deus. Então, ferem os princípios do Senhor, ferem o coração de Deus sem nenhum problema aos olhos deles, né? Mas a consequência do pecado, desse pecado, é cruel. É cruel, e louvado seja o nome do Senhor, que tem deixado para nós aí desde o princípio toda a direção, todo o caminho a percorrer, toda a vontade de Deus, tudo que está no coração do Senhor. E se obedecermos à voz do Senhor, certamente viveremos as suas promessas maravilhosas sobre as nossas vidas. Porém, da mesma forma, o pecado ele tem as suas consequências que são terríveis. O homem passou a fugir e se esconder de Deus. Aqui no capítulo 3, a Bíblia diz que quando ouviram a voz do Senhor, no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão. Todos os dias, né? Deus passeava e queria estar com o homem, e é a vontade de Deus estar com o homem. Mas quando pecaram, o primeiro sentimento que a pessoa, o primeiro desejo que a pessoa tem é fugir de Deus. É fugir de ouvir a palavra, é fugir de ouvir um conselho, é fugir de ouvir a verdade, é fugir dos profetas, é fugir dos seus compromissos. É o primeiro sentimento que Satanás coloca no coração do homem. Fuja, se esconda, se separe de Deus, né? Então isso é uma consequência terrível, cruel para o homem. O homem sem Deus, nada somos. Sem Deus, nada podemos fazer. A realidade é que tudo se acaba. A realidade é que nós ficamos como uma folha seca, que qualquer um pisa e esmagalha essa folha, e o vento leva embora. Uma pessoa sem Deus, ela não é nada, né? Principalmente quem já experimentou, principalmente quem já pisou no Santo dos Santos, sabe que em outro lugar não dá para viver, né? Mas errar é humano, pecar, infelizmente, é humano, mas o Senhor nosso Deus, Ele é justo, Ele é santo e justo para nos perdoar. O que nós não podemos é fugir da presença de Deus, e é uma das primeiras coisas que Satanás coloca no coração do homem, é fugir e se revolta ou fica envergonhado. São vários os sentimentos que o inimigo coloca, e o desejo dele é ver o homem longe de Deus, né? E o desejo de Deus é estar muito próximo, é estar em todo tempo conosco, e louvado seja o Senhor por isso. Começaram a acusar um ao outro. Por que você pecou? Essa mulher aí que o Senhor me deu, até Deus, Adão chegou ao ponto de dizer, estava tudo tranquilo, estava tudo ótimo, até o Senhor me abençoar com essa mulher aí, né? A pessoa peca e até culpa a Deus por ter abençoado ele. É a consequência do pecado, realmente afasta o homem de Deus. O juízo de Deus, Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor,
e a tua conceição com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Terrível as consequências, né? Então, a serpente, ela é amaldiçoada, a mulher vai ter partos com dor e tristeza, o homem perde a sua autoridade, o seu domínio, e a terra é amaldiçoada por causa do pecado. O trabalho que Deus tinha colocado ele lá no jardim para cuidar se torna cansativo, exaustivo, perde-se a alegria, né? Do seu suor comerás, vai ser uma coisa com muito sacrifício, com muito trabalho, algo que Deus colocou que era bênção para o homem perdeu por causa do pecado. A morte física, você vai retornar ao pó, ele perde a vida eterna com o Senhor, perde a vida espiritual, perde a intimidade com Deus, tudo por conta do pecado. O castigo da serpente, Deus a amaldiçoou. Você vai comer pó, vai rastejar a vida toda. Então é muito triste, o pecado não traz nada de bom, a não ser aquele momento que é tão rápido, né? Porque se você pensar numa vida toda, se você pensar numa eternidade toda, é muito rápido, é muito passageiro, tudo aqui nessa vida, tudo aqui nessa passagem que temos neste mundo, não se for comparar com a eternidade, é muito rápido, nada vale a pena. E perder a presença de Deus, perder a comunhão com o Senhor, perder os sonhos, propósitos, projetos que Deus tem na nossa vida. Então que o Espírito de Deus nos ajude, nos fortaleça para andarmos na luz, para ficarmos cada dia mais firmados no Senhor, prestarmos bastante atenção nos convites, nas situações que estamos vivendo, nas propostas. O pecado não vai vir com propostas ruins, muito pelo contrário. A tentação, ela é algo que o homem gosta. A tentação satisfaz o homem, satisfaz a sua carne. A provação o homem não gosta. Quando você quer saber se isso aqui é uma prova ou é uma tentação, você vai saber o que a tua carne está sentindo. A carne, ela gosta da tentação, ela tem prazer, ela diz sim para a tentação, e o Espírito diz não, né? Porque quer estar mais próximo do Senhor. Então nós temos que lutar mesmo. Existem duas guerras a enfrentar: o inimigo e a nossa carne. Põe isso na tua cabeça. Adão disse: a culpa é dessa mulher. Na verdade, gente, a culpa é nossa em primeiro lugar, porque ninguém amarra e diz: você vai ter que fazer, vai ter que ser assim. A proposta vai vir, não somente uma, duas ou três, como nós falamos na última aula. Você tem que estar pronto a dizer não. Eu preciso estar pronta para dizer não e vencer. E somente o Espírito de Deus pode nos capacitar e nos ajudar a viver uma vida que glorifica, engrandece e exalta o nosso Deus. A primeira promessa de redenção está aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que maravilha! O agir do nosso Deus começa aqui em Gênesis, que maravilha! O sentimento de Deus de alcançar o homem, de salvar o homem, de estar com o homem,
né? De viver a eternidade com você, com a sua casa, com a sua família. Aqui o Senhor começa a trazer promessas de redenção para o homem. E essa promessa aqui em Gênesis é chamada de proto-evangelho, que significa o primeiro evangelho. Ou seja, ele contém a primeira promessa de redenção em Cristo. Então, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, essa promessa é chamada de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho. A primeira promessa de redenção está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. É muito importante que a gente acompanhe isso, entenda como foi o manifestar de Deus para trazer redenção ao homem. Então, nada por acaso, tudo tem um porquê na Bíblia, e começa aqui o Senhor a revelar os seus sentimentos, o seu desejo, as suas promessas, os seus propósitos para a redenção do homem. O proto-evangelho, primeiro evangelho, a primeira promessa de redenção de Cristo. A mulher iria trazer ao mundo alguém que venceria Satanás. Esse redentor ascendia de uma virgem, semente da mulher. O Redentor iria sofrer, e é notável como seu calcanhar foi ferido na cruz. O Redentor seria vitorioso e Satanás seria completamente vencido, pois o ferimento na cabeça é fatal, é mortal. Então, quando Jesus aqui, Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, aqui na cruz, a vitória de Cristo foi completa, glória a Deus. Já o Senhor se manifestando aqui, mostrando para nós a promessa de redenção. Nada se perdeu, não estava fora do controle de Deus, não. Deus veste o homem, Gênesis 3, 21. Gênesis capítulo 3, 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Fez túnicas de peles. Se isso fosse apenas uma questão de conveniência ou conforto, Adão poderia cuidar pessoalmente das suas vestes. Porém, aqui há uma aplicação, né? Aqui há uma grande revelação de Deus para nós, né? Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu fico pensando, sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando assim, como o Senhor, Ele nos dá tantos exemplos maravilhosos, né? Tantos exemplos poderosos para nós. Eva e Adão estavam saindo do jardim do Éden, e eles poderiam sair e se virar sozinhos, né? Pecaram, erraram, vocês que se virem, manda embora e eles que se virem. Mas aqui demonstra tanta coisa para nós, demonstra o amor de Deus. O Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama, né? Os propósitos de Deus sempre é a redenção do homem, sempre é a salvação do homem. Deus não joga ninguém para fora, diz você que se vire. Ele quer participar, Ele quer ensinar, Ele exorta sim, Ele corrige sim, as consequências vêm sim. Mas o Senhor, Ele é Pai, gente. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Sempre quando você estiver em dúvida de alguma ação, busque em Deus como agir. Senhor, como o Senhor ia agir nessa situação? Porque o pecado de Adão e Eva, manda embora, chuta embora, e eles que se virem. Eles tinham tudo, não pagava a conta de água, de luz, nem comida, nem nada, eles tinham tudo. Perderam porque quiseram, fizeram o que quiseram, então eles que se virem, que vai embora. Então aqui também há uma aplicação para nós, né? A gente tem que continuar fazendo. Você pode olhar para uma pessoa e pensar, essa pessoa merece a minha ajuda, mas aquela pessoa não merece a minha ajuda. Porém, se o Senhor tocar o teu coração para fazer, faça, porque nós não merecemos nada de Deus. A gente olha para Adão e diz, ele não merece.
Adão não merece que Deus vá costurar a roupa para ele, que vá preparar a roupa para ele. Essa Eva, então, não suporta, não merece. E Deus vai lá e faz, e Deus vai lá e trabalha, e Deus vai lá e se move por amor, né? Então a gente tem que perguntar ao Senhor, porque aos nossos olhos, às vezes, ninguém merece, mas o Senhor fez por nós, faz por nós, mesmo sabendo que a gente não merece, mesmo sabendo quem somos, Ele faz. E muitas vezes a gente quer medir o que fazer, para quem fazer e o porquê fazer. O porquê deve ser porque Deus quer, porque Deus ordenou, porque Deus mandou e eu sou obediente a vosso Senhor. Então aqui, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, né? Como a gente leu aqui, se fosse algo somente por uma questão de conveniência, de conforto, eles podiam ter feito. Adão, Eva podia já ter feito suas próprias roupas. Porém aqui tem uma aplicação muito importante para nós, uma revelação de Deus aqui. Um animal deveria sofrer e morrer, certo? Para fazer essa roupa. Ou seja, a necessidade de se cobrir veio em decorrência do pecado. E a cobertura perfeita não poderia ser feita por um homem, mas pela morte e sacrifício de um inocente, né? Aqui já nos mostra, nos revela o plano de redenção. Não podia ser por um homem, sim pelas mãos de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que somente Ele poderia e pode nos dar a cobertura necessária que eu preciso. Nós precisamos de cobertura. A tua cobertura é Deus. Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele que traz a redenção, é Ele que traz vida eterna. Somente Ele. Gente, não tem homem que salve um homem. Não existe isso. Não existe isso. Não existe homem que salve homem. Não existe uma imagem que você se derrubar quebra, que salve o homem, né? Até porque a imagem, ela é feita por mãos de homens, né? Tudo que é criado, como é que vai ser Deus daquilo que também foi criado, né? Deus não. Deus, Ele é. Deus sempre é. Deus foi, é e sempre será. Deus existe. Deus é real. Deus é poderoso. Ele é o Criador. Mas Ele não foi criado por ninguém, Ele é Deus, Ele é absoluto, Ele é soberano. Então Ele está no lugar que é dele, somente dele. Só Ele pode ser, só Ele pode ser chamado de Deus, de Senhor, de Pai, né, de Salvador, libertador. Então essa é a cobertura que eu preciso. Fora disso está tudo errado. Fora disso não está no coração de Deus, não são princípios de Deus, não é o que o Senhor ensina desde o começo. Por isso, nós precisamos, gente, inculcar na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, logo no começo, das pessoas que aceitam a Jesus. Elas precisam ser trabalhadas no sentido de conhecerem a Bíblia, conhecer o que estava no coração de Deus desde lá do princípio, do começo de todas as coisas. Então aqui ele deixa essa maravilhosa aplicação para a nossa vida. Deus é a nossa cobertura e nenhum homem pode fazer isso. E nenhum homem é capaz, nenhum homem pode salvar outro homem, pode cobrir outro homem, de jeito nenhum. Estamos todos nas mãos do Senhor Deus, todos, absolutamente todos nós estamos nas mãos do Senhor Deus, que só Ele pode e só Ele vai fazer na minha e na tua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus, através das alianças e dispensações, mostra como o homem sempre falha nas suas responsabilidades. Por esta razão, Ele entregou o seu próprio Filho para dar a nós tudo e entregar sua própria vida, o seu nome, o seu reino, enfim, tudo. Ele foi fiel até a morte de cruz, a despeito da nossa infidelidade.
Brit significa derramamento de sangue e responsabilidade de ambas as partes envolvidas. Então, Brit é responsabilidade de ambas as partes envolvidas. É um derramar de sangue, mas com responsabilidade de ambas as partes envolvidas. Diatic é um derramamento de sangue e responsabilidade apenas de uma parte por tudo. Então Jesus assumiu essa parte. Se a culpa é minha, eu vou assumir a culpa, não vou dividir com ninguém, a culpa é minha. Esse derramamento de sangue aqui, essa aliança, somente Jesus, somente o sangue de Jesus pôde e pode salvar. Somente Ele pôde derramar esse sangue inocente, imaculado, santo e poderoso. Ninguém podia estar junto, ninguém podia dividir com Ele. Somente Jesus, somente o seu sangue pode salvar e pode libertar o homem. E Jesus, Ele se colocou, Ele se entregou à vontade de Deus, do Deus Pai, para salvar a humanidade. Então houve um derramamento de sangue onde Jesus disse: eu estou assumindo a responsabilidade de todos, eu assumo, eu aceito ser sacrifício, eu aceito morrer na cruz, eu aceito derramar todo o meu sangue por essas vidas, e eu aceito assumir e dizer: Senhor, eu assumo o pecado de toda a humanidade para que eles recebam salvação. Enquanto às vezes nem os nossos erros a gente assume, né? Nem as coisas mais simples, a gente sempre quer jogar para alguém, a gente sempre quer culpar alguém, a gente sempre quer pôr alguém no fogo. Jesus vem e assume essa culpa que é minha e diz: eu vou pagar esse preço, eu vou pagar esse preço lá na cruz. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus poderoso que nós temos. Entrega mesmo, se renda mesmo, se jogue aos braços desse Deus, porque Ele é poderoso para salvar, para libertar e para transformar. Linguagem de aliança, João 17, versículo 10, vamos ver aqui. Uma linguagem de aliança, João 17, 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Olha a aliança entre o Pai e o Filho. Todas as minhas coisas são tuas, tudo que eu tenho é teu, tudo. Essa é uma linguagem de aliança. É João 20, versículo 7. Que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Esse versículo aqui fala de algo muito maravilhoso, que era algo que os judeus eles faziam. Veja só, quando um rapaz se comprometia em casar-se com uma mulher, ele ia até a família, ele conhecia, né? E passava a noite naquele lugar. Porém, se ele tivesse intenção de voltar, ele pegava o lenço, dobrava esse lenço, enrolava esse lenço e colocava à parte. E quando a família entrasse naquele quarto, eles entendiam que o noivo ia voltar. Até arrepia, né? Até me arrepia isso. Que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. Agora, se ele jogasse o lenço naqueles lençóis, ele estava dizendo: eu não vou voltar. Mas Jesus, na ressurreição, que maravilhoso, que lindo, ele pega o lenço, ele enrola o lenço, ele coloca à parte. E quando os apóstolos entram e vê aquela cena, eles entendem esse sinal: ele vai voltar. Essa promessa dele, essa aliança, esse pacto, essa linguagem. Existe uma linguagem muito maravilhosa do Senhor com a humanidade. E essa linguagem é uma linguagem de aliança. É a aliança que o Senhor fez conosco. É o pacto. Eu vou voltar. O noivo disse: eu vou voltar. Eu vou buscar.
vou vir buscar a minha noiva. Eu voltarei para buscar a minha noiva. É lindo demais, gente. É lindo demais. É sem palavras. Esse Deus, ele é um Deus magnífico. É um Deus que nos ama profundamente. Jesus nos resgatou. Ele nos levou a termos aliança com o nosso Deus novamente. O véu se rasgou. Essa promessa dele para nós. Eu vou voltar, fiquem tranquilos que eu vou voltar. Então essa é uma linguagem de aliança. Sinais da aliança. Quais são os sinais de uma aliança? De um pacto. Porque nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto. Tanto que nas vestes, né, estamos falando sobre isso, de Adão, foi necessário morrer um animal inocente para se derramar o sangue, porque em toda aliança de Deus com Deus tinha sangue, né? Tinha um sangue que deveria ser derramado, e esse sangue tinha que ser um sangue inocente, né? Por isso, os sinais da aliança, um derramamento de sangue. Que sangue? Um sangue inocente. Outro sinal da aliança de Deus, a refeição de aliança. Jesus, quando ele foi para a cruz, antes ele se reuniu, porque Jesus conhecia os sinais da aliança do Pai, né? Então aqui ele estava fazendo uma aliança com o homem. O que ele fez? Ele se reuniu e ele fez a Santa Ceia. Foi isso? Jesus fez a Santa Ceia. Você tem uma aliança com o Senhor? Então primeiro, você acredita no derramamento do sangue. Que sangue? O sangue de Jesus. Somente esse sangue, inocente, imaculado, somente esse sangue nos leva a ter uma aliança, um pacto com nosso Deus. Segundo, tem que ter uma refeição nessa aliança. E essa refeição, ela é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. O cristão precisa entender o seu compromisso, ter uma aliança. A aliança não pode ser quebrada. Por isso, gente, é que num casamento sempre tem muita comida, né? Tem festa, não tem? Faz uma grande festa, por quê? Porque é uma aliança. É uma aliança. É um casamento. É um pacto, né? Vão se tornar somente um. Então ali vai ter aquela refeição da aliança, aquela festa da aliança. Jesus fez a Santa Ceia. Então você tem um pacto com Jesus, você tem uma aliança com Ele, você acredita no sangue dele que nos lava e nos purifica de todo pecado, e você participa da Santa Ceia do Senhor Jesus. Jesus, na aliança, toda aliança tinha uma cicatriz, toda aliança tinha uma marca. Jesus foi totalmente marcado por essa aliança, né? Cicatriz em toda a parte do corpo. Jesus, ele foi marcado. Toda aliança tinha que se plantar uma árvore, porque a árvore significa eternidade. Na visão judaica era eternidade. E ali, na verdade, Jesus naquela cruz, naquela madeira, também representando ali, que era uma eternidade. Coisa mais linda, né, gente? Coisa mais fantástica. Esses são os sinais da aliança. Também teve que ter sido cortada uma árvore para fazer aquela cruz, e aquela cruz significa eternidade. Lindo, Jesus lindo, lindo, maravilhoso. Troca de nome, toda aliança tinha uma troca de nome. Então você trocou todo nome por um único nome, o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. A Ele glórias, honras e louvores. E quando nós formos morar na eternidade, teremos um novo nome. Jesus Cristo, o Senhor que salva, o Senhor que liberta, o Senhor que transforma, o Senhor que opera milagres, prodígios e maravilhas. É Ele que está na minha vida, é Ele que está na tua vida, é Ele que é o Senhor absoluto, que está trabalhando poderosamente. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não se cansa, não se fadiga. Esse é o Senhor, que nós vamos esperar confiantes. Mais um sinal, testemunhas.
Quantas testemunhas estavam lá aos pés da cruz, né? Então, gente, sinais da aliança. A aliança para Deus é muito importante, é um pacto, né? Derramamento de sangue, uma refeição, a cicatriz, plantar uma árvore, trocar de nome e testemunhas. Tinham muitas testemunhas ali viram. E qual é a nossa cicatriz hoje? Que aponta que temos uma nova aliança. Qual é a nossa cicatriz? É o Espírito Santo, gente. São as marcas do Espírito Santo. As marcas, todo cristão vai ter essa marca, tem que ter essa marca, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso e nós precisamos da marca, nós precisamos estar firmados, nós precisamos estar convictos e viver essas promessas tão grandiosas, tão poderosas e tão maravilhosas da parte do Senhor nosso Deus. Que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Fica com Deus, lembre-se, amo você. Muito, Jesus te ama muito, e nada impede que Ele opere, que Ele faça a obra maravilhosa dele na sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, tchau, tchau.